Olá, professor José Roberto, no seu canal Nos Limites da Teologia. E hoje no quadro Clássicos da Literatura Cristã. Você já deve ter observado, nós temos uma playlist aqui com a sequência de livros clássicos da literatura cristã, alguns deles da tradição católica, outros da tradição protestante, outros da tradição ortodoxa, mas são clássicos da espiritualidade cristã. Tá? Então você tem que abrir a mente e entender que nós estamos dialogando aqui com diferentes tradições cristãs e reconhecendo o papel de alguns livros e de alguns textos que exerceram papel fundamental e uma função essencial na constituição da literatura, daquilo que a gente concebe como a produção dos escritos cristãos. E eu trago hoje uma escritura que trouxe uma grande contribuição em termos de literatura para o cristianismo. Eu me refiro a Teresa de Ávila, que também é conhecida como e conhecida predominantemente entre os católicos como Santa Teresa. Então a Teresa d'Ávila, ou conhecida também como Santa Teresa ou Santa Teresa de Jesus, ela nasceu em Gota Redura em 1515. Então note você que também nós estamos seguindo um percurso mais ou menos cronológico. Então ela nasceu em 1515 e ela morreu em Alba de Tormes em 4 de outubro de 1582. Então ela foi uma freira carmelita mística. Em 1622, 42 anos depois da sua morte, ela foi reconhecida pelo Papa Gregório XVI. Ela é respeitada como uma das doutoras da Igreja Cristã. E eu estou aqui para falar de um dos clássicos que ela escreveu. É esse livro aqui, olha, tá? Esse livro aqui é Castelo Interior ou Moradas. Castelo Interior ou Moradas. Essa edição que eu tenho aqui é uma edição da editora Vozes, tá? Da editora Vozes. O texto originalmente escrito em espanhol e foi traduzido aqui pelas Carmelitas Descalças do Convento de Santa Teresa do Rio de Janeiro. Tá? Então está aqui a obra, é uma obra, deixa eu explicar para vocês por que é que se chama Castelo Interior. Então ela diz que a nossa alma ela tem salas, castelos, moradas, e aí evidentemente ela faz alusão e dialoga com aquele texto lá de João, capítulo 14, no qual Jesus diz: na casa de meu pai há muitas moradas. E ela diz que na nossa alma existem muitas moradas, existem muitos castelos, e é preciso nós irmos adentrando a esses castelos em experiência com Deus, em intimidade com Deus, e sobretudo na oração, para que nós possamos chegar até os recônditos dessa morada na qual se encontra o nosso espírito, que entra em contato com o Espírito de Deus. E é onde a alma se regozija, né? Tem um trechinho aqui: disse-me quem me mandou escrever que estas monjas do nosso mosteiro de Nossa Senhora do Carmo têm necessidade de quem lhes esclareça algumas dúvidas em matéria de oração. E visto as mulheres se estenderem ou se entenderem melhor umas às outras e terem-me estas irmãs tanto amor, era de opinião que ninguém lhes poderia fazer tanto bem como eu, diz Teresa. Se acertar a dizer alguma coisa por essa causa, julgo de alguma importância esta obra. Então é uma obra escrita para as suas irmãs carmelitas e não tem edificado apenas as irmãs carmelitas, tem edificado a muita gente que tem adentrado ao caminho da oração, da intimidade com Deus. E eu recomendo também um outro livro, tem um livro, o Livro da Vida, também é de Santa Teresa d'Ávila, tá? Esse aqui é da editora Pinguim, é um dos clássicos da editora Pinguim.
tem um prefácio do Frei Beto, tá? Prefácio do Frei Beto. E esse aqui é um livro no qual ela narra mais as suas experiências místicas, as suas experiências com Deus. Inclusive tem uma experiência, um êxtase de Santa Teresa, que é bastante conhecido e difundido, no qual ela tem uma visão em que um anjo a flerta com flecha, né? E são flechas de amor, e a sua alma se regozija na presença de Deus em êxtase espiritual. Então, sobretudo para aqueles que são de uma tradição carismática ou de uma tradição pentecostal, hão de entender que Teresa d'Ávila faz parte dessa tradição, da tradução do êxtase, da tradição da experiência com Deus, da intimidade com Deus. É uma mulher que nos deixa esse exemplo de aproximação e de contemplação e de deleite na presença de Deus. Então, vale a pena ler, meditar, né? Uma obra que tem aqui alguns capítulos. A estrutura dessa obra, ela está dividida inclusive em moradas. Então tem as primeiras moradas, as segundas moradas, as terceiras moradas, as quartas moradas, quintas moradas, sextas moradas e as sétimas moradas, que é onde, depois de ter passado pela oração, a alma se aproxima mais intimamente de Deus e o espírito humano entra em contato com o Espírito de Deus, resultando em êxtase na presença do Senhor. Eu destaquei aqui um trecho para ler, para a gente concluir essa recomendação de leitura. Aqui, Santa Teresa de Ávila, Castelo Interior ou Moradas, editora Vozes, aqui na minha página 236, 237. Acompanhe aí a leitura. É um segredo tão grande e uma tão subida mercê, o que ali comunica Deus à alma em um instante, e tal o grandíssimo deleite experimentado que não sei usar de comparação. Dir-se-ia quer o Senhor manifestar-lhe naquele momento a glória do céu. Eu me lembrando aqui do apóstolo Paulo, que diz que conheceu um homem que foi arrebatado e que foi levado até o céu, né? E que ouviu coisas indescritíveis, está lá na sua epístola aos Coríntios. Continuando aqui. Por mais alta maneira que em nenhuma outra visão ou gosto espiritual, não se pode dizer, senão que, tanto quanto se pode entender, fica a alma, ou antes o seu espírito, feito uma só coisa com Deus. Olha aí, é uma intimidade tão profunda que há uma amálgama, digamos assim, entre o espírito humano e o espírito de Deus. Pois, sendo também espírito, sua majestade quis mostrar o seu amor para conosco em dar a entender a algumas pessoas até onde chega esse mesmo amor. É um amor profundo, né? A Deus. A fim de louvarmos sua grandeza, por ter se dignado unir-se a uma criatura a tal ponto que não se quer apartar mais dela. Assim como os esposos que já se não podem apartar. É emocionante, né? Causa arrepios, né? Frescor na alma, desejo de ter essa experiência e de se aproximar de Deus. Então fica aqui a nossa dica deste mês, tá? Castelo Interior ou Moradas de Santa Teresa de Jesus ou de Teresa de Ávila. Procure o seu exemplar, leia e não dispense mais esse clássico da literatura cristã. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe, ative aí o sininho para receber as notificações e até o nosso próximo vídeo.